Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Melquiades aqui na área. Hoje a gente vai trazer aí como criar um texto 3D para você utilizar aí nos seus flyers de sertanejo. Então, como você está vendo aqui na tela, a gente vai fazer este passo a passo nessa aula. Senta o dedo no like, se inscreve se não for inscrito e bora para a tela do computador que tem muito conteúdo de valor hoje. Bora lá, vamos que vamos. Bom, para começar aqui, para criar, né, esse efeito 3D, nós vamos utilizar aqui a dimensão, uma largura de 1920, uma altura de 1080 e uma resolução de 200 pixels polegada. Lembre-se sempre de colocar esses valores aí no seu Photoshop. Para quê? Para você poder acompanhar esse tutorial e conseguir ter o mesmo efeito de 3D aí no Photoshop. Vou clicar aqui em criar, vou tirar aqui do cadeadinho, né? Tiramos aqui do cadeadinho e agora a gente vai criar o nosso tema, né? Então, se eu tenho um flyer aí sertanejo para criar, eu vou escrever aqui sertanejo. Só que eu não vou utilizar uma fonte dessa, né? Porque é uma fonte que não representa, não tem aquela elegância, não tem aquela pegada mais rústica. Quando o evento é sertanejo, eu gosto de utilizar fontes serifadas, tá? Para quem não sabe, uma fonte serifada seria um estilo mais ou menos assim, ó. Uma pegada desse jeito aqui, ó. Uma fonte mais básica, porém elegante, bonita, que vai conseguir fazer com que o efeito fique legal. Então aqui, ó, vou escrever aqui sertanejo, tá? Deixar ele bem grande aqui. A gente pode até fazer um efeitozinho aqui, ó, por exemplo, aumentar o O, né, para ficar diferenciado. Vou colocar aqui sertanejo bruto. Vamos deixar ele em letra maiúscula, vou dar um Ctrl T e aqui a gente vai redimensionar para ficar tudo alinhadinho, bonitinho. Para a gente trazer mais um efeito aqui nesse texto, para ele não ficar tão simples, a gente vai vir aqui no nosso navegador e vamos pesquisar aqui, ó, ícone estrela. Vamos vir em imagem e na imagem a gente vai buscar uma estrela aqui só para complementar a parte aqui do nosso texto. Então eu vou colar essa estrela, vou vir aqui na ferramenta borracha mágica, vou apagar a parte branca, vou dar um Ctrl T e vou deixar aqui, ó, dentro do O, que vai ficar bonitinho, vai ficar legal, vai fazer sentido aqui para nossa imagem. Vou deixar ele também na mesma coloração, então eu aperto aqui em FX, vou vir aqui sobreexposição de cor, modo normal. Vou dar um OK, vou selecionar aqui, ó. Selecionei a cor, selecionei a mesma cor do nosso texto e vou deixar esse texto com a mesma coloração inteira. Se você quiser duplicar e colocar aqui embaixo também, não tem problema. Acho que fica interessante, vai parecer que é da própria fonte essa estrela, né? Isso aqui fica bem legal, fica bem bacana. Agora, o próximo passo é o que? Você selecionar todas as camadas aqui e converter como objeto inteligente. Vou escrever aqui o original. Escrevemos aqui original. Vou dar 2 cliques no objeto inteligente e a gente vai dar um OK. Aqui agora, o que a gente vai fazer? Nessa parte, a gente vai aplicar uma textura de sertanejo, uma textura de madeira, por exemplo. Então a gente vai vir aqui no nosso navegador, vai pesquisar Texture UDS, né, que a gente vai ter várias opções aqui de textura para a gente utilizar e que vai fazer sentido. Vou clicar, por exemplo, nessa aqui, vou copiar essa imagem, vou vir aqui, vou colar e vou preencher todo o texto, ó. Preenchi o texto inteiro? Preenchi o texto inteiro, maravilha. Vou selecionar aqui todas as camadas, vou dar um Ctrl G para agrupar numa pasta e agora, apertando a tecla Alt, vou passar o mouse aqui na lateral, né, nas camadas, e vai apertar essa setinha, vai aparecer essa setinha para baixo, você clica e agora todo o texto vai ficar com uma textura aí de madeira, né? Isso vai fazer parte aí dos nossos elementos. Vou clicar agora no xizinho, fechar essa camada, né, esse objeto inteligente, e vou apertar sim. Apertando sim, pronto, a gente já tem aí o nosso primeiro efeito, né? Fica bem legal, fica bem bonito, fica bem interessante. A gente não precisa quebrar a cabeça aqui no FX para fazer esse efeito. Agora que vem a jogada, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl J, mais um Ctrl J. A gente vai duplicar ela 3 vezes, tá? Agora, o que eu vou pegar aqui, ó? Vamos arrastar isso aqui para baixo. O original eu vou deixar ele sem estar aparecendo, porque vai ser a camada que a gente vai alterar daqui para frente. Aqui a gente vai colocar então frente
né? Que vai ser o texto da frente, onde a gente vai ter noção do que vai fazer. E aqui a gente vai colocar fundo. Perfeito? Então a gente já tem esses elementos aqui. Deixa eu colocar o fundo numa pastinha com Ctrl G, que fica melhor, fica mais organizado. Vou colocar também esse aqui. Frente. Beleza? Feito isso agora, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar primeiro na camada da frente. Então a gente vai vir aqui em FX, chanfro e tile. Em chanfro e tile, o que eu gosto de fazer nesse para aplicar esse efeito? Eu gosto de pegar e deixar um tamanho aqui, ó, um chanfro interno, né, para a gente trabalhar na parte de dentro do texto. Técnica suave, eu gosto de deixar suave. Profundidade, aí varia, né? Nesse caso aqui da profundidade, eu vou deixar mais ou menos aqui em 300. O tamanho, eu vou diminuindo esse tamanho até com que fique um efeito legal. Por exemplo, se eu utilizar um efeito de 1 aqui, ele vai dar uma borda levemente, um relevo na bordinha bem suave. Então eu vou deixar aqui 1 pixel, direção está acima. Suavização, eu gosto de tirar ela, deixar mais ou menos em 2 pixels, para ele ter uma suavização bem de leve. Ângulo a gente vai deixar em 76, altitude em 37, contorno do reflexo, a gente pode dar uma testada aqui para ver se fica legal, qual que fica legal. A gente tem primeiro contorno de reflexo normal, né, que ele é uma linha reta. A gente tem esse com onda e aqui a gente pode experimentar e ver qual que vai fazer mais sentido. Eu gostei bastante aqui desse primeiro efeito, né, esse aqui é o primeiro não. 1, 2, 3, 4, do quinto efeito, ó, se eu passar o mouse aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não aparece o nome, mas é essa ondinha aqui que tem menos branco, digamos ali, ó. Vamos clicar aqui. Modo de realce, posso deixar aqui em 26. Multiplicação, eu gostei da modo sombra aqui em 90. Ficou bem interessante. Vou dar um OK. E olha só o efeito que a gente já fez primeiro. Agora, na parte das pastas do fundo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou duplicar isso um monte de vezes. Pelo menos aqui umas 10 vezes. Ó. Fiz 10 cópias, então, da parte do fundo. Ah, Felipe, mas qual que é a vantagem de fazer essas cópias? A gente vai alterar agora. Vou dar um Ctrl T aqui na primeira. Tá vendo que aqui em cima o Azinho tá com 100%? A gente vai diminuir esse 100% de meio em meio. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar 99,5. No outro, a gente vai vir dar um Ctrl T, tá 100, a gente vai colocar 99. Olha só o que já está acontecendo com o nosso texto ali. 98,5. E aqui você vai fazendo isso sucessivamente e eu vou dar uma acelerada para ficar mais rápido. Bom, então a gente finalizou aqui já, né? Tá vendo? Olha só o efeito que bacana que já ficou somente alterando os tamanhos. Então eu tô falando aqui pro Photoshop, eu só fui comprimindo e a gente vai dando essa impressão de texto 3D aqui no Photoshop. Dessa forma, é bacana a gente trabalhar dessa forma, porque caso você gostou tanto do efeito e queira alterar no futuro, você vai poder alterar tranquilamente, sem perder a qualidade, utilizando o mesmo efeito, alterando aí o texto, sem problema. Maravilha! Então a gente já fez o primeiro efeito que foi da frente, agora a gente vai utilizar o efeito no fundo. Para deixar então esse 3D um pouquinho melhor, né, a gente vai pegar e vai alterar o estilo lá do fundo. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui na pastinha do fundo, FX, chanfro e tile. E aí, agora, o que eu vou fazer? Como a gente está trabalhando com a parte do fundo, a gente precisa deixar ela um pouco mais escura. Então, o modo aqui de realce, eu vou trocar aqui, por exemplo, posso deixar em divisão, só que eu vou alterar a cor. Vou deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Uma cor que está lembrando aqui o nosso projeto. Vou deixar o modo de divisão aqui. Modo de multiplicação também não vou deixar ele preto, vou deixar um marrom mais escuro. E aqui a gente vai aumentando e a gente vai conseguir ver o que está acontecendo ali. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, bem levemente, ó, tá vendo que está aparecendo ali ó, o realce lá no fundo, ó, uma linha? Então, vou dar um OK e aqui a gente já vai fazer o primeiro efeito. Esse efeito a gente vai utilizar aqui ó, nas primeiras 3 camadas. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó. Clico com o botão direito no fundo 10, clico com o botão direito, copio o estilo de camada, seleciono as 3 que eu quero e vou colar estilo de camada. Olha só como que ele vai fazer uma divisão legal pra caramba já no nosso efeito. Agora, a partir dali, a gente pode criar um outro efeito.
Então eu vou vir aqui, ó, no fundo 7, vou vir aqui chanfro Italy e agora eu vou alterar. Eu vou alterar, por exemplo, o reflexo. Vou inverter ele aqui, ó. Vamos utilizar este reflexo. Vou dar um OK, clico com o botão direito, copiar estilo de camada e agora eu vou utilizar em 3 camadas também. Colar estilo de camada. Olha só como que tá ficando bonito já, tá ficando uma pegada totalmente diferente, ó. A gente começa com um reflexo, depois vai para outro. E agora ficou mais fácil. Agora a gente vai vir aqui, ó, vou copiar o estilo de camada do mesmo, lá de cima, ó. Selecionei o lá de cima, copio o estilo de camada e aqui a gente vai vir colar aonde não tem. Colar estilo de camada e aqui novamente no 7, copio o estilo de camada e colo no restante. Olha o efeito que legal que já ficou, né? Já ficou um efeito bem interessante para o nosso projeto. Próximo passo agora é apenas dar mais um ajuste. Então, para dar esse ajuste, a gente vai vir aqui na camada de frente, FX, sombra projetada. E aqui na sombra projetada, o modo de mesclagem eu gosto de utilizar normal. Vou selecionar uma cor escura. Não precisa nem ser o preto absoluto ali. A gente pode pegar aqui um tom marrom, vou dar um OK. Modo normal, vou deixar aqui, ó, em 100% e eu vou diminuindo esse tamanho, só para vocês identificarem ali, ó. Só para dar uma leve sombra ali entre a frente e o fundo, tá? Então a gente vai diminuir bem aqui. Aqui ficou legal, ó. Em 8 pixels, 0, 0. O ângulo pode deixar no ângulo de 90. Vou diminuir um pouquinho essa distância, pouca coisa, e vou tirar esse ruído. Vou dar um OK e ó, antes, depois, a gente já dá mais uma profundidade. E para finalizar, na pasta do fundo, a gente vai vir aqui em FX. Eu vou aplicar mais um chanfro Italy nele, só para a gente dar um aspecto melhor, ó. A gente pode até brincar com o contorno normal. Tamanho. Se você quiser alterar, fique à vontade para você alterar esse tamanho. Eu acho que assim fica legal também, né? A parte de cima com divisão e a parte de baixo com multiplicação. Vou tirar aqui então um pouco da multiplicação para a gente não perder tanto o efeito que a gente fez. Vou dar um OK, aqui tá legal. Vou vir agora em sombra projetada e a gente vai utilizar a mesma sombra, só que agora ela para baixo um pouco. Vou distanciar aqui. Colocar aqui 11 pixels, vou tirar o tamanho, aumentar um pouquinho do tamanho, deixar o tamanho um pouquinho maior. E aqui, ó, opacidade de 100%, eu gosto de deixar ela bem suave, bem tranquilo, porque aí a gente consegue utilizar tanto no fundo claro quanto no fundo escuro. Então vamos fazer um teste aqui, ó, na camada 0, se eu tiver uma cor escura, olha só como que o efeito vai ficar bonito, vai fazer sentido aí para o nosso projeto. Se eu utilizar um fundo um pouquinho mais claro, também vai ficar bem bonito o nosso projeto. E para finalizar, agora você tem aqui a camada original, né? A gente pode dar 2 cliques na camada original, dá um OK e agora você pode vir e alterar. Ah, Felipe, não é sertanejo bruto, é sextaneja. Sextaneja. Ah, vou tirar esse aqui. Tudo que você fizer agora pode ser alterado. Alterei aqui, vou apertar no X, apertar em sim e olha só o efeito como já ficou. Esse é o efeito dessa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser baixar esse efeito, o link está na descrição e te convido também para você fazer parte da melhor plataforma para designer. Lá a gente tem mais de 60 aulas disponíveis, ensinando passo a passo como você criar uma arte do zero, como você animar no After Effects, sem contar nos milhares de PSDs editáveis que a gente deixa disponível para você utilizar como quiser, agilizar o seu dia a dia e evitar bloqueio criativo. Tudo isso por apenas R$ 34,90 mensais. Então clica no link da descrição aí, venha ser um designer premium, tamo junto, semana que vem a gente traz mais conteúdo aqui para vocês, eu espero que você tenha gostado, partiu, falou e fui!